Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse guia de introdução sobre o Amazon Lightsail. O meu objetivo aqui nesse vídeo é te introduzir e te fornecer o embasamento teórico e técnico sobre todos ou praticamente quase todos os recursos que você vai encontrar no Amazon Lightsail, tá bom? Mas antes da gente começar a falar sobre ele, deixa eu fazer aqui uma breve introdução sobre a minha pessoa. Então, meu nome é Alex Júnior, sou de Minas Gerais, sou formado em Gestão e Tecnologia da Informação e trabalho atualmente como arquiteto de soluções focado em aplicações web, tá? Eu tenho uma empresa onde eu presto serviços de consultoria e ajudo empresas de pequeno e médio porte com projetos de aplicações web que envolve infraestrutura em cloud. Aqui abaixo nós temos aqui o meu percurso profissional, onde comecei a trabalhar lá em 2009 como técnico em informática, até os dias de hoje, onde eu já trabalho como arquiteto de soluções e SRE. Bacana? Na descrição do vídeo vai ter o link aí do meu LinkedIn e lá vai ter muito mais informações sobre o meu lado profissional, tá bom? Então, galera, resumidamente, no decorrer dessa aula, nós vamos abordar todas as categorias de produtos possíveis que estão no Amazon Lightsail, como por exemplo, servidores virtuais, volumes, storage, banco de dados, load balancer, container e muito mais, tá? Vai ser um conteúdo aí introdutório extremamente completo. Bom, pessoal, é muito importante saber exatamente o que é o Lightsail, pois eu vejo que o pessoal confunde bastante os conceitos aí no dia a dia, principalmente pelo fato da AWS ter outros produtos, né? Como instâncias EC2, volumes EBS, VPC, Autoscaling, né? Mas de um modo aí bem didático, nós podemos dizer que o Lightsail ele é uma classe de serviços da AWS que serve como porta de entrada para que empresas comecem a utilizá-lo em pequenos projetos. E sua jornada para a nuvem ela acaba sendo bem tranquila e facilitada no primeiro momento. Então, basicamente, o Lightsail é aquele produto que vai servir como pontapé inicial para quebrar o gelo e você implantar algum pequeno projeto na nuvem, tá? No Lightsail, uma equipe de DevOps, uma equipe de infra facilmente consegue provisionar recursos de computação, banco de dados, container. Com poucos cliques você consegue levantar aquela estrutura mínima para rodar uma aplicação em nuvem, tá? O custo ele é muito previsível, não existe surpresas na verdade, a implantação é rápida, fácil e o foco realmente é para pequenos projetos, porque existe uma certa limitação dos recursos, né? A potência, opções, né? Você não consegue escalar uma instância para algo muito mais robusto. Então, se você trabalha com workloads aí muito grande, né? Não faz sentido você trabalhar com Lightsail. Mas para pequenos projetos acaba sendo extremamente interessante, porque vai ajudar ali aquele pontapé inicial, vai acelerar o processo de adoção e migração para a nuvem, sem que a empresa, sem que o projeto tenha um custo muito alto para manter isso. Bom, pessoal, como nós começamos aí com o Amazon Lightsail, né? O primeiro passo da nossa jornada aqui é criar uma conta na AWS, caso você não tenha. Se você não tem uma conta na AWS, eu recomendo que você crie uma conta na AWS com dados reais e o nome do titular da sua conta deve ser o mesmo do nome do titular do cartão de crédito que você configurar na sua conta aí na AWS. Isso para você evitar alguns problemas aí. Se você tem uma empresa, se você vai configurar uma conta na AWS para sua empresa, você pode criar uma conta com o nome do CNPJ da empresa e também configurar um cartão corporativo, tá? E seu contador vai agradecer. Uma vez que você já possui uma conta na AWS ativa, você já pode começar a trabalhar com o Lightsail. Você já pode acessar o Lightsail. Quando você fizer o seu login, você vai cair numa tela exatamente como essa
E aí você não tem que se assustar, porque aqui realmente tem bastante serviço, bastante informação, bastante recurso. Se você clicar aqui em Services, vai ter uma porrada aqui de produtos diferentes. O seu único objetivo aqui vai ser clicar aqui na barra de pesquisa e digitar Lightsail, tá? Eu recomendo que você clique nesse símbolo aqui dessa estrela, só para que ele adicione o Lightsail aqui na barra de favoritos. Isso vai facilitar bastante o acesso a esse produto, porque sempre que você fizer o login, você vai ver aqui o ícone do Lightsail. E aí você clica nesse cara aqui, ele vai abrir para você uma nova janela, uma nova console, totalmente simplificada, né? Nós temos aqui a console tradicional da AWS, tá? Mas a console do Amazon Lightsail é totalmente simplificada. É tudo muito intuitivo, né? Nós temos aqui uma barra de menus com as opções de produtos, instâncias, container, banco de dados, redes, armazenamento, domínios DNS e snapshot. Já aqui na console tradicional você não vê isso, né? É tudo muito diferente, na verdade, né? Todos os serviços aqui, para quem não tem conhecimento de AWS, acaba assustando. Então não preocupe com isso daqui não. Bom, o primeiro produto que nós vamos começar a trabalhar aqui são as instâncias ou servidores virtuais. No Amazon Lightsail nós podemos trabalhar com máquinas Linux, máquinas Windows, totalmente limpa, como também o Windows Server rodando o SQL Server, né? Ou máquinas Linux com algum tipo de aplicação empacotada, ou seja, rodando WordPress, rodando algum tipo de imagem de algum aplicativo, né? No entanto, pessoal, as opções de resizing de máquina é muito limitado, né? Realmente porque o foco são projetos de pequeno porte. Quando a sua aplicação ela precisar escalar para algo muito mais robusto, você pode criar uma imagem daquela máquina e fazer o upgrade diretamente lá para o EC2 tradicional. E aí com isso você consegue usufruir, né, de inúmeras famílias de instâncias e vários tipos aí de modelos de instância, na verdade, para os mais diversos objetivos possíveis, né, para aplicações web, instâncias para database, instâncias para data lake, machine learning e etc. Bacana? Então vamos começar a trabalhar com as instâncias no Amazon Lightsail. Aqui no painel nós já estamos aqui na guia instâncias e para criar é muito simples. Você vai clicar aqui em criar instância. A primeira etapa aqui se resume em definir qual região você quer implantar essa máquina virtual. Por padrão, ele está aqui como Virgínia, Estados Unidos. Você pode alterar para a região que você bem quiser. Para nós que estamos aqui no Brasil, nós ainda não temos a opção, pelo menos em janeiro de 2023, a gente não tem a opção aqui de implantar instâncias do Amazon Lightsail em algum data center aqui no Brasil. Mas temos aqui as opções aqui que geralmente o pessoal utiliza. Virgínia, Ohio, Oregon, ok? Eu vou deixar aqui default. A segunda etapa se resume em selecionar a imagem de instância, ou seja, você tem que definir aqui o tipo de plataforma que você quer trabalhar. Você vai trabalhar com uma plataforma Linux, uma plataforma Windows. Selecione esse cara aqui, só clicar que ele vai alterar aqui para você. Se você vai trabalhar com uma plataforma Linux, você pode definir aí o tipo de esquema, ou seja, é um servidor Linux com algum tipo dessas aplicações? Ou você quer somente o sistema operacional limpo? E aqui nós temos essas opções aqui de sistemas operacionais e as suas versões do sistema. Por exemplo, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04, Debian 8, 9, 10, 11, tá? Eu vou implantar aqui o Ubuntu 20.04. Aqui abaixo você pode adicionar um script de execução. Você pode colocar aqui um script shell para automatizar a configuração de algum tipo de aplicação, update de sistema. Fica aí a seu critério, né? Você só cola o script aqui, que quando ele inicializar essa máquina, ele vai rodar esse script aí para você.
Chave SSH eu posso deixar aqui a chave default padrão, como eu posso alterar essa chave criando uma nova chave ou fazendo um upload aqui de uma chave SSH que eu tenha armazenada na minha máquina, tá? Eu vou deixar aqui padrão. Você pode habilitar aqui snapshot automático, que nada mais é do que backups da sua instância, bacana. E aqui você pode definir aqui as definições de horário padrão, tá? Eu vou deixar aqui como Brasília, né? E aí eu posso definir aqui o horário que eu quero que esse backup, que esse snapshot seja executado. Por exemplo, à meia-noite, e todos os dias à meia-noite, o Amazon Let's Sail vai criar aqui um backup completo da minha instância, ok? Eu não vou habilitar esse cara. E agora eu vou definir aqui o meu plano de instância. Realmente as configurações aí de disco, memória, CPU, ok? Nós temos aqui 3 planos iniciais, onde você, escolhendo um deles, você pode utilizar até 3 meses gratuitamente, né? E após isso nós temos planos até esse último aqui, de $160 por mês, com 32 GB de RAM, 8 vCPUs, 640 GB de armazenamento em SSD, tá? Você pode escolher qualquer um deles aqui. Lembrando que o limite máximo é esse cara aqui, ok? Eu vou implantar esse modelo aqui de $10 mensal, 2 GB de RAM, um CPU, 60 GB de armazenamento e ok. Marco esse cara. E por último, eu posso definir aqui um nome para essa minha instância, por exemplo. Essa minha instância vai se chamar produção alguma coisa, produção app, vai se chamar homologação app, né? Fica aí a seu critério. Vou deixar aqui homologação app e clico aqui em criar instância. Vou criar uma nova instância aqui também, rodando Windows. Seleciono aqui o Windows. Eu tenho aqui essas opções de versões do Windows Server, né? 2012, 2016, 2019. Eu vou deixar aqui como a 2019. Não vou adicionar nenhum script do PowerShell. Vou definir aqui essa instância aqui de $20 também. Os custos são um pouco diferentes das instâncias Linux. A instância Windows ela cobre as questões aí de licenciamento com o software Windows, então o custo é realmente maior, né? E aí você não preocupa com adquirir a licença Windows, você já vai ter uma instância aí licenciada para utilizar esse cara. Vou marcar essa opção. A identificação é essa mesma, vou criar. Então bacana. Notem o seguinte, ele já associou aqui o IPv4 e o IPv6 para ambas as instâncias, né? E eu vou esperar ele ligar todas elas. E assim que ele ligar, eu retorno aqui com o vídeo. Olha só, pessoal, aparentemente esses caras aqui estão em execução. Primeiramente eu vou trabalhar aqui com o servidor Ubuntu, servidor Linux. Eu vou clicar nesse cara aqui. Ele vai abrir uma nova janela. Aqui eu tenho as informações de rede dessa minha instância, né? O IP público, IPv4 público, o IPv4 privado, o IPv6 público, tá? E o status desse cara que está como em execução, né? Nesse menu aqui eu tenho as informações de conexão para essa minha máquina. Eu posso me conectar via SSH através de um cliente web, ou seja, se eu clicar aqui nesse botão conectar usando o SSH, ele vai abrir uma nova janela onde ele vai conectar lá no meu servidor pelo navegador. Então aqui, olha só, tenho acesso ao meu servidor. Aqui eu já poderia instalar alguma aplicação, instalar algum software sem nenhum problema. Mas também você pode acessar a sua máquina aí pelo terminal de comando. Para isso você precisa fazer o download aqui da sua chave SSH. Ok, ele fez aqui o download aqui pra gente. Eu vou abrir aqui o diretório. Olha só, é essa chave aqui. Eu vou abrir aqui o Git Bash, que nada mais é do que um terminal aqui no meu computador. Eu posso acessar o meu servidor através desse terminal. Eu preciso aqui do IP e do usuário. Bacana? Aqui no terminal eu digito ssh-i
e escolho aqui o nome da minha chave, que se chama Lightsail, esse nome aqui completo, né? Defino o nome do usuário, que é Ubuntu. Esse usuário é default para esse tipo de imagem de instância, né? Ubuntu. Se fosse uma imagem, por exemplo, do Amazon Linux, seria um outro nome de usuário. Se fosse o Debian, seria um outro nome de usuário. É sempre bom ficar atento, porque ele vai trazer aqui para você o nome correto do usuário que você tem que utilizar para poder acessar a sua máquina. Então, defini aqui a minha chave, usuário, o IP público da minha máquina, teclo Enter, dou um yes aqui e tá lá, tô logado na minha máquina, né? Eu posso trabalhar aqui com ela tranquilamente. Bacana? Vou fechar e ok. Continuando aqui no menu, eu tenho a guia métricas, onde eu consigo ver aí mais ou menos como é que está a utilização de CPU, né, da minha máquina. Eu posso criar um snapshot, ou seja, criar uma imagem dessa minha máquina aqui. Então imagine que você configurou a sua aplicação, testou, validou, ela está rodando. Você quer criar uma cópia dessa máquina, seja para replicar em outro projeto ou para mandar esse cara lá para o EC2 tradicional. Aí você pode criar um snapshot aqui sem nenhum problema. Pode também habilitar os snapshots automáticos, né? Aqui nós temos armazenamento. Nós temos aqui um disco de 60 GB. Eu posso anexar um outro disco aqui. Mais para frente você vai ver como é que pode fazer essa atividade. Tenho a guia de redes. Eu tenho aqui as informações de IP público, IP privado. As informações de firewall, ou seja, eu tô aqui com a porta 22 e a porta 80 liberada para a internet. Eu posso remover, posso alterar, posso criar novas regras. Na guia domínio, eu não tenho nenhum domínio aqui associado a essa minha instância, tá? E nesses 3 pontos aqui, eu posso excluir a minha máquina. Show? Bom, vou voltar aqui no início e vou acessar aqui agora o Windows Server. Nesse menu aqui, basicamente, são as mesmas informações. O que vai mudar aqui é a forma de conexão com o servidor. Você pode conectar no seu servidor Windows Server pelo cliente de conexão RDP via browser, clicando nesse botão, e aí ele vai conectar na instância. Notem o seguinte, aqui nós temos os botões. Se você quer apertar a tecla Ctrl, Alt, Del, F1, F2, você pode clicar nesses botões aqui, que ele vai automatizar a ação lá para você. Eu posso me conectar nessa minha máquina por qualquer software de conexão via RDP. Nós sabemos que o Windows ele tem a ferramenta de conexão de área de trabalho remota, que exatamente é esse cara aqui, conexão de área de trabalho remota. Ele pede o IPv4, eu vou colar aqui em computador. O usuário é o administrator, colo aqui o nome do usuário, conectar. Ele está pedindo aqui a senha do administrador. A senha do administrador você pode localizá-la aqui em recuperar a senha padrão. Copia toda a senha e cola. E cola aqui na senha, né? Clique em OK. Eu acho que eu copiei errado essa senha. Vou copiar novamente. Colo aqui. Dou um OK. Yes. E tá lá. Ele está conectando no meu servidor. Vou aumentar aqui a tela. Pessoal, prontinho. Estou logado aqui no meu Windows Server, que está no Amazon Lightsail. Então por aqui eu posso trabalhar na minha instância, instalar meus aplicativos, trabalhar com os meus projetos sem nenhum problema. Show? Vou fechar esse cara. E como vocês puderam ver, criar instâncias aí, Linux e Windows, é muito simples, não tem nenhum problema. Alex, como é que eu faço a criação de uma instância aqui no Lightsail com WordPress, com alguma aplicação? É muito simples também. Você vai clicar em criar instância,
e escolhe aqui a imagem que você quer trabalhar. Geralmente essas imagens aqui do WordPress, do Joomla, Magento, são imagens que eu recomendo que você utilize para laboratório, tá bom? Para testes, para ambientes aí de desenvolvimento. Não utilize isso daqui para ambiente de produção. Isso está longe de ser imagens prontas para ambiente de produção. São imagens da Bitnami, né? Que é um stack que automatiza aí a configuração do PHP, o MySQL, o Nginx, mas que está longe de ser algo para produção. Eu tenho bastante fluxo aqui de chamados do pessoal que acaba me perguntando: Alex, eu configurei o Lightsail, eu coloquei o WordPress e está muito lento, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né? E aí quando eu vou analisar o que o cliente fez, ele realmente veio aqui, escolheu uma imagem e colocou esse cara em produção. Não faça isso. Mas para testes, para laboratório, não tem nenhum problema. Escolheu aqui a imagem, definiu aqui o plano da instância, você pode criar esse cara. Eu recomendo muito na internet, por exemplo, você vai trabalhar aqui com o WordPress. Você pode vir aqui no Google e digitar Bitnami WordPress, que aí você pode verificar aqui a documentação. Na documentação você vai aprender a fazer bastante coisa. Conectar no banco de dados, conectar aqui com o PHP-MedMin, mudar a versão do PHP, né? Nós temos aqui outras configurações de administração. Olha só, conectar com a SFTP, faz o upgrade do WordPress, configurar o SSL. Você pode fazer muita coisa aqui. Customizar o PHP, as diretivas lá do PHP FPM, diretivas aí do PHP.in, de upload, de execução, tá tudo aqui, tá? Tudo na documentação da Bitnami. Não me venha abrir ticket na AWS e esperar que os caras vão fazer isso daqui para você, porque isso daqui é um software que não tem nada a ver com a AWS. Tá aqui disponível, né? Mas quem mantém, quem constrói essa imagem aqui é a Bitnami. Bacana? Então, ok. Passamos aí no passo a passo de criação de instâncias aqui no Lightsail, instâncias Linux, instâncias Windows. Agora nós vamos falar sobre storage. Bom, pessoal, no Amazon Lightsail nós temos dois tipos de storages disponíveis que nós podemos trabalhar. O primeiro é o de volumes, que nada mais é do que um armazenamento em bloco, ou seja, imagine um HD virtual. E aí com esse HD, com esse disco virtual, você consegue pegar esse cara e anexar na sua instância, seja ela Windows ou seja ela Linux. Isso é bem interessante quando você precisa ter um novo disco no servidor para que você consiga armazenar nele algum tipo aí de conteúdo, aplicação ou o que for. Já o segundo modelo aqui de storage é o bucket, que nada mais é do que um armazenamento de objetos. Nesse caso você consegue armazenar o que você quiser praticamente, né? Muitas aplicações elas conseguem interagir com buckets para armazenamento de documentos, backups, vídeo, imagem, arquivo estático. Inclusive eu já trabalhei em um projeto de startup financeira e aí as imagens de verificação de identidade dos clientes não eram armazenados no servidor. Os devs desenvolveram essa integração com o bucket da AWS, e aí de modo que quando o cliente enviava a imagem para que ela fosse validada, né, passasse pelos processos de validação de identidade da aplicação, essa imagem era enviada e criptografada em um bucket remotamente, tá? Nada ficava armazenado no servidor. A gente pode ver aqui alguns exemplos de aplicações que possuem imagens em buckets, em locais remotos. O próprio marketplace da Amazon, né? Se você vir aqui em amazon.com e abrir aqui qualquer tipo de imagem, mas primeiramente note o seguinte: a URL principal do e-commerce é o amazon.com. Se você clicar com o botão direito em qualquer imagem, em seguida abrir imagem em uma nova guia, você vai ver que quem está servindo aqui é uma outra URL. Ou seja, possivelmente, é claro, essa imagem está em algum bucket, está em algum serviço externo.
não está sendo servido nos servidores em si, onde está armazenado o código do Marketplace. Bacana? Bom, vamos voltar aqui. Nós temos dois modelos aí, dois tipos aí de storages, só que nós temos aqui algumas observações a respeito de cada um deles. Volumes. Cada volume que você configurar, ele vai ter uma capacidade máxima de até 16 terabytes. Então, por exemplo, se você configurou um único volume, ele vai expandir até 16 teras. E cada conta da Lightsail, né, a sua conta ela não vai exceder 20 tera. O limite máximo de armazenamento que a sua conta, no somatório total, consegue alocar é de 20 terabytes. Ok? Isso no Amazon Lightsail. E cada instância, cada servidor, cada máquina virtual que você configurar, ela pode receber no máximo 15 discos aqui de armazenamento. Tranquilo? Então, por exemplo, se eu colocar 15 discos aí de armazenamento, cada um com 1 GB de armazenamento, é possível? Sim. Eu consigo colocar um disco de 20 tera e um disco de 1 GB? Não. Por quê? Porque o primeiro disco aí de armazenamento de 20 tera excedeu o limite total da sua conta no Amazon Lightsail. Ok? Buckets. Primeira observação. Existe um limite aí de transferência que você pode realizar durante o mês e de armazenamento também. Se você passar desse limite, você vai ser cobrado pelo excedente, tá? Sempre vai ser aí no giga, com base nos gigabytes que você excedeu. Você pode copiar os dados do seu storage, do seu bucket, para o bucket do Amazon S3 tradicional. Claro, lá vai ter várias classes de armazenamento, então é uma flexibilidade maior. Você pode criar políticas de armazenamento, de lifecycle, né? É algo mais completo, digamos assim. Na verdade, muito mais. E você tem um limite aí de até 20 buckets na sua conta. Você não pode criar mais do que isso, não. Esses limites são restritos ao Amazon Lightsail, porque na AWS tradicional você pode solicitar lá o aumento dos limites, né, para que você continue operando os projetos. Bom, nós entendemos aqui os tipos aí de storages, volumes e buckets. Vamos ver aqui como é que a gente faz para poder configurar cada um deles. Primeiro, nós vamos configurar um volume adicional em uma instância Linux e depois em uma instância Windows, ok? E por último, nós vamos criar um bucket. Nada muito complexo não. Voltando aqui no Amazon Lightsail, nós temos aquelas duas instâncias que nós acabamos de criar. E para simplificar o processo aqui, eu tenho a documentação oficial da AWS, é um how-to, tá? É só um passo a passo aqui de como você faz para poder configurar esses caras no Linux e no Windows Server. Vou começar aqui no Windows Server. Vou voltar aqui na console e vou criar um volume adicional para esse cara. Vou abrir aqui o Windows Server. Vou clicar aqui em armazenamento. Notem que eu só tenho um único disco de sistema. E vou criar um novo disco, clicando aqui em criar novo disco. Eu tenho essas opções aqui de armazenamento. Eu posso criar um disco de 8 GB, criar um disco aí de 32, 64, 128. Aqui abaixo nós temos o valor de cada um deles, tá? É bem barato na verdade. Para essa minha instância, eu vou criar aqui um tamanho do disco de 8 GB. Não vai me custar nenhum dólar. Identificação, eu vou criar aqui como disco, disco Windows e vou criar o disco. Ele pede para eu poder anexar a uma instância, ou seja, eu vou anexar esse cara aqui no meu Windows Server. Seleciono e clico em anexar. Aí ele fala, olha, talvez você precise montar e formatar os discos usando o utilitário de disco da instância. Mas isso eu vou fazer daqui a pouco. Clico aqui em início, volto aqui no Windows Server e vou conectar novamente nesse cara aqui. E estou logado aqui no meu servidor. Bom, o que eu preciso fazer para eu poder conectar, configurar na verdade esse armazenamento adicional aqui no meu servidor Windows?
Eu tenho aqui o tutorial. Aqui no meu servidor, eu vou abrir aqui o File Explorer, clicar aqui no meu computador. Eu só tenho um único disco aqui, que é o disco C, tá? O meu segundo disco ele não foi reconhecido ainda pelo sistema. Aqui no tutorial ele vai explicando para você todo o passo a passo aqui. Nós já fizemos boa parte. Nós só temos que começar aqui nesse Step 2, né, no passo 2, que é basicamente configurar esse novo disco aqui no servidor. Nós precisamos buscar por essa ferramenta aqui, que é o Computer Management, colocar o volume aqui, esse disco como online, inicializar o volume, formatar o volume e criar o volume. Bacana. Vou voltar aqui no meu servidor virtual. Na barra do menu iniciar, eu vou procurar por... Cadê o nome da ferramenta, gente? Deixa eu voltar aqui. Na verdade aqui é o disco, é o gerenciador de disco. Volto aqui no meu servidor. Opa. Volto aqui no meu servidor e pesquiso aqui pelo gerenciamento de disco. Clico aqui nessa opção. Ele vai abrir esse cara. Ele basicamente já reconheceu que eu tenho aqui um novo disco, mas ele não está funcionando, ele não está ligado. Botão direito nesse lado aqui, no nome aqui do disco 1. Vou colocar ele como online. Ele vai ligar esse armazenamento. Botão direito, inicializar disco. Dou um OK aqui. Olha só, inicializei, está ativo. Agora eu vou, botão direito aqui no armazenamento. Vou criar um novo volume, simples. Next. Next. Vou colocar aqui o nome para essa unidade como D mesmo, não tem problema não, né? Next. O nome do volume pode ser, sei lá, backups. E aí ele já vai formatar para a gente. Next, finish. E tá lá. Se eu voltar aqui no meu computador, ok, eu tenho aqui essa minha nova unidade aí com as especificações que eu configurei. Basicamente é isso. Nesse modelo eu posso colocar aqui até 15, então eu posso alocar mais 14 volumes aqui nesse meu servidor. Fechou? Não tem segredo. Vou cancelar aqui a conexão. E agora nós vamos fazer esse mesmo processo, só que de um modo diferente, em um servidor Linux. Vou abrir aqui o meu servidor Linux. Clicar aqui em armazenamento, criar novo disco, também 8 GB. Disco Linux. Vou criar o disco. E vou anexar esse cara ao meu servidor homologação app, que é o servidor Linux. Anexar. Ok. Vou acessar aqui novamente o meu servidor Linux. Se eu rodar o comando sudo df-h para ele exibir aqui as minhas unidades, eu não vejo aqui essa minha nova unidade. Até porque eu preciso formatar e montar esse cara no meu sistema. Pensando nisso, nós temos aqui também um outro tutorial da AWS que ensina você a configurar esse cara. Nós já passamos nesse processo aqui de criação do volume, anexar a instância. Você pode agora rodar o comando lsblk só para ele poder apresentar aqui para você se o disco ele foi reconhecido pelo sistema, né? Eu tenho esse volume aqui XVDA, que é o que está rodando aqui no meu servidor, que é o que já está configurado. Ele tem 60 GB de armazenamento, foi montado aqui na raiz do sistema. E tenho esse segundo aqui, que é o XVDF. Ele tem 8 GB aqui de armazenamento, ele não está sendo utilizado por nada, tá? Bom pessoal, e aí ele fala que você pode formatar esse volume, só que ele ele não tem nada, acho que nem tem por que eu formatar ele não. Você pode pular aqui pro passo 6, onde você configura aqui o diretório onde você vai montar esse disco, né? Eu vou voltar aqui no meu servidor. Eu quero configurar esse disco
Vou criar aqui um diretório com o comando sudo mkdir. Eu quero montar ele no barra home barra, vamos supor, backups. Criei o diretório, então se eu dar um ls barra home barra backups, ou melhor, barra home, eu vejo aqui o diretório barra backups. Eu quero montar esse meu volume dentro desse diretório aqui. Então tudo que eu colocar dentro desse diretório vai ser, claro, obviamente, armazenado no meu disco adicional. Para eu montar esse meu disco, eu preciso rodar aqui o comando sudo mount, o nome aqui do device e em seguida o apontamento para o diretório que eu quero que ele configure. Então vamos lá. Aqui no meu terminal, eu executo o comando sudo mount barra dev. Cadê o nome aqui do cara? Vou rodar aqui o comando novamente, ls blk. O nome do meu dispositivo é esse cara aqui. Então eu rodo o comando aqui, o sudo mount barra dev barra xvdf. Eu quero montar esse dispositivo lá no home backups. Teclo enter. Realmente não tem jeito, nós vamos ter que formatar esse volume, não tem problema. Deixa eu pegar aqui o comando novamente. Você copia aqui o comando de formatação. Eu só vou botar aqui o nome do device que está no barra dev xvdf, né? xvdf. Tecla enter e tá lá, formatou pra gente. Agora eu monto esse cara lá no barra home backups. Tecla enter, tá lá. Se eu rodar o comando df-h, olha quem eu vejo aqui abaixo, o meu dispositivo do disco adicional com 8 GB de armazenamento, ele foi montado nesse diretório aqui. Então agora eu já posso trabalhar com ele tranquilamente. Só que bastante cuidado. Se eu reiniciar minha máquina, esse dispositivo aqui ele é desmontado. Então eu perco o acesso a esse dispositivo. Aí eu preciso novamente rodar o comando de montagem para que ele seja exibido. Uma forma de você configurar o seu servidor para que quando você reiniciar a sua instância ele monte automaticamente esse disco adicional sem que você preocupe é configurando ele lá no fstab. Aqui no artigo, no tutorial, nós temos aqui as informações. Basicamente você precisa editar aqui o etc fstab e colocar aqui a configuração, né, de montagem do seu volume. Vou copiar esse conteúdo aqui, vou colar aqui nesse bloco de notas, só para facilitar aqui para a gente. E aí eu volto aqui no terminal. Bom, o nome do meu dispositivo é o xvdf. Ele está lá no diretório barra dev xvdf. Vou copiar esse conteúdo e altero aqui, ó. Na verdade já tá, né? Então ele vai montar esse dispositivo nesse diretório aqui, home barra backups. Ele é um sistema de arquivo ext4, né? E tem essas configurações. Copio esse cara, volto aqui no terminal, vou rodar o comando sudo cp barra etc fstab para eu poder fazer uma cópia, um backup desse arquivo. Chaves ou colchetes, eu não lembro o nome desse símbolo, mas eu aperto aqui agora vírgula ponto backup. Ele vai fazer uma cópia desse arquivo aqui e armazenar ele, né, em um novo arquivo que vai se chamar fstab.backup, tá? Teclo enter, tá lá. Se eu rodar aqui o comando ls não precisa não, nano etc fs tab e apertar tab duas vezes, eu tenho aqui o arquivo original e tenho um arquivo aqui de backup. Agora eu dou um nano etc
/etc fs tab, teclo enter, opa, com o comando sudo, tá? Pra gente não perder as permissões aí, sudo. Aqui abaixo eu coloco um asterisco, eu coloco uma hashtag, e aí eu gosto de configurar aqui as identificações, por exemplo, volume backup adicional, só para ficar bem organizado aí a identificação. E aqui eu colo aquele conteúdo que eu configurei, tá? Ele tá aqui no meu bloco de notas. Copio esse cara, colo aqui no terminal, Ctrl X e Y Enter, e ele salvou pra gente, ok? Bom, se eu reiniciar minha máquina, reboot, sudo reboot, ele vai dar um restart aí na minha máquina, e assim que ele reiniciar essa minha máquina aqui, eu vou logar nela novamente e vou validar se realmente ele está montando esse volume adicional no meu servidor, tá? Bom, vamos tentar conectar aqui novamente, vamos ver se ele já reiniciou para a gente. Eu acho que ainda não. Olha só, Connect Timeout, realmente não iniciou ainda para a gente. Vou tentar novamente. Acho que demora às vezes aí 1-2 minutos para ele poder reiniciar o servidor. Já reiniciou, tá? Vou rodar o comando sudo df-h. Cadê o dispositivo? Tá aqui. Faz system dev xvdf 8 GB de armazenamento sendo montado aqui no home backup. Então tá funcionando aí perfeitamente bem. Ok? Agora, para finalizar, eu vou demonstrar aqui para você como você cria as buckets, tá? Aqui em armazenamento nós temos aqui a opção de criar um bucket. Você vai clicar nessa opção, vai definir aqui a região que você quer trabalhar, vai especificar o plano de armazenamento. Notem que é muito barato, por exemplo aqui, 250 GB de armazenamento custa $5. Você tem um limite aí máximo de 500 GB aí de tráfego que você pode trafegar da bucket para a internet. Esses dados aí sempre vão ser consumidos quando você fizer geralmente download ou quando o cliente acessar o site, a aplicação, tá? Eu vou escolher esse daqui de $1, né? 5 GB de armazenamento. Eu posso criar aqui uma identificação, um nome para esse bucket. Esse nome ele vai ser usado para criar aqui esse nome de DNS único e exclusivo por bucket. Então, por exemplo, você não consegue criar nomes que já existem. Por exemplo, vamos ver, Alex, será que existe? Não sei. Dev? Possivelmente já existe. Mas eu vou criar aqui um bucket, vamos testar aqui. Olha só, ele fala que já existe o bucket Alex. Eu vou criar aqui um bucket DevOps Alex. Criar um bucket. E agora sim, essa minha bucket ela foi criada. As permissões de acesso está como privado, ou seja, tudo que eu armazenar nesse bucket está como privado. Eu posso armazenar objetos, armazenar conteúdos que sejam públicos, como PDF, como um vídeo, tá? Sem nenhum problema. Alex, beleza, e agora como é que eu faço para poder trabalhar com esse cara? Como é que eu faço o upload de arquivos para esse bucket? Simples. Aqui em objetos, nós temos aqui uma espécie de diretório no navegador. Você pode criar uma pasta, por exemplo, Alex folder. Olha só, criou pra gente aqui. Você pode clicar nessa pasta, clica aqui nesses 3 botões, você pode excluir esse diretório, pode navegar entre os diretórios. É muito simples, igual o Windows mesmo, navegação de diretórios aí. Você pode fazer o upload de arquivo, clicando aqui em fazer upload. Você pode fazer o upload de um arquivo ou o upload de um diretório. Vamos supor que eu queira subir aqui um arquivo. Ele vai abrir essa janela. Eu quero fazer o upload de um arquivo, essa chave aqui mesmo. Seleciono e ele começa a fazer pra gente o upload. E tá lá. Posso remover se eu quiser também. Olha só. Clico nesse cara.
E aqui eu posso clicar nesses 3 botões, excluir. Como eu posso editar aqui alguns metadados e por aí vai, tá? Esse meu bucket é um bucket privado, então eu não tenho o perigo de que esses dados aí vão parar na internet, tá? Eu posso alterar as permissões desse bucket. Vamos supor que você está configurando esse bucket para armazenar arquivos para CDN. Então, geralmente, você configura como público. Então, aqui em permissões, você pode alterar as permissões desse bucket de privado para público. Ou então, você pode definir aqui um meio termo. Somente os arquivos que você configurar como público vão ficar público, tá? Alex, eu tenho aqui um software que eu consigo conectar em buckets do S3, né? Buckets com compatibilidade com S3. Como é que eu faço para poder conectar com esse software? Você pode vir aqui em acesso, chaves de acesso, né? Clicar aqui em criar chave de acesso. Ele vai exibir para você uma única vez essa chave, então você tem que armazenar essa chave em um local muito seguro. Clicar aqui em criar. E para conectar é muito simples. Deixa eu só copiar esse conteúdo aqui para não perder, né? O ID da minha chave é esse cara. E a minha secret é esse cara aqui. Colo aqui embaixo. Ok, continuar. Tá lá, minha chave aqui criada. Eu posso remover, posso criar uma nova chave, tá? Eu tenho um controle aqui. E aí, como é que eu conecto? Tem um software aqui que eu gosto bastante que se chama WinSCP. É esse cara aqui, ó, o WinSCP. O download dele é muito simples. Você vai só buscar no Google lá o WinSCP. Vem aqui no Google WinSCP. Site aqui oficial. Faz o download desse cara. É avançar e concluir. Não tem segredo. Aqui no WinSCP você pode fazer uma conexão definindo aqui o protocolo Amazon S3. Aqui em Host você vai colar aquele nome exclusivo do seu bucket, que é esse domínio aqui. Copia, cola aqui em Host. O ID da chave e a senha é exatamente aquilo que nós coletamos aqui da nossa secret. Eu copio aqui meu ID, copio a minha secret e clico em login. Ele vai logar e tá lá. Aqui no lado direito eu posso criar aqui diretórios. Olha só, dou um OK. Posso mover para lá meus backups, meus arquivos, minha aplicação sem nenhum problema. Bacana? Bom, o nosso bucket está criado. Eu poderia utilizar ele para algum tipo de projeto, conectar ele em um e-commerce Magento 2, conectar esse cara aqui em WordPress. Tem até plugins para isso. Deixa eu procurar aqui o WordPress, o plugin S3. É o S3 Offload, esse cara aqui, ó. Você consegue conectar no seu bucket. E aí quando você faz o upload de imagens lá no WordPress, ele envia essas imagens diretamente aqui para o bucket. E aí quando você acessar o site, quem está fornecendo aquela imagem vai ser o bucket. Digamos assim. Claro que depois dá para você conectar com a CDN e tudo mais. Mas isso já alivia muito carga no servidor. Esse assunto aqui fica para uma outra hora, tá? Então, tá lá. Nós trabalhamos aqui com volumes, que são discos, e trabalhamos aqui com buckets, que são storages aí para armazenamento de objetos. Bacana? Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre banco de dados, tá? O Lightsail ele possui um serviço de banco de dados na modalidade gerenciado, ou seja, você não precisa levantar uma máquina virtual, configurar o MySQL, ajustar os parâmetros, ou se você trabalha com PostgreSQL, você não precisa levantar uma máquina, né, fazer todas as configurações e ajustes para que o seu Postgre funcione corretamente, pois essa questão aí de infraestrutura, de configuração, quem vai fazer para você é o pessoal
da AWS. Então, quando você lança o serviço, ele já vem pronto para utilizar. Todas as questões de atualizações de software, manutenção de servidor, aplicação de patch de segurança, né? Quem vai fazer isso é o pessoal da AWS. Sua única tarefa, na verdade, é escolher qual máquina você quer trabalhar, usuário, senha, configurar os databases, tá? E isso facilita bastante no dia a dia, principalmente para equipes de devs que realmente não entendem muito aí de infraestrutura. Eles preferem ter, claro, obviamente, o serviço pronto só para eles poderem consumir, né? Bom, quais as vantagens que nós temos com o banco de dados gerenciado da AWS? Ou melhor, do Lightsail. Ele não é o RDS, ele não é o Aurora, tá? Bom, primeira vantagem é que ele trabalha aí com versões do MySQL na 5.6 a 8.0. Já para banco de dados PostgreSQL, você consegue trabalhar com a versão 9 a 12, mas se não me falha a memória, a 9 não está disponível mais. Isso a gente vai conferir daqui a pouco. Você pode configurar também backups automatizados, ou seja, você define aí a política aí de backup que você quer executar no seu servidor, e todos os dias o Lightsail vai fazer esse backup aí de forma automatizada. Bom, desvantagens. Você só tem 4 planos disponíveis, então dependendo daquilo que você precisa utilizar, se você tem um banco muito grande, que tem muita conexão em cima dele, né? Talvez não vai fazer muito sentido você trabalhar com esse cara aqui não. E sim, uma RDS, uma Aurora da vida aí, tá? Uma outra desvantagem é que não é possível customizar as portas de acesso ao serviço. Por exemplo, banco de dados MySQL, porta padrão 3306. Dependendo do projeto ou por alguma questão de estratégia de segurança, a gente acaba alterando as portas default. Aqui no Lightsail você não consegue fazer isso. No Aurora, no RDS, sim. Aqui não, tá? Então eu considero isso daí como uma desvantagem. Fora isso, esse serviço de banco de dados gerenciado, ele é extremamente interessante para pequenos projetos. Você não vai preocupar com o servidor, você não vai preocupar com o gerenciamento da sua infra, do seu ambiente para banco de dados, tá? É pegar e utilizar. Bom, vamos lá. Vamos aqui na console do Lightsail, vamos ver como configurar esses dois caras aqui. Aqui no menu nós temos a opção banco de dados, tá? Eu vou criar um banco de dados aqui, primeiramente MySQL, e depois eu crio um PostgreSQL. A primeira configuração que você pode fazer é definir o local do seu banco de dados, a localidade que você quer que ele seja configurado. Eu vou deixar aqui Norte da Virgínia, default, tá? Mas você pode também alterar aqui a região de acordo aí com o seu interesse. O segundo ponto aqui é escolher o seu banco de dados. Se eu quero trabalhar com MySQL, eu defino aqui a versão do MySQL que eu quero trabalhar. Eu tenho essas duas opções aqui, a 5.7 e a 8.0. Se fosse um PostgreSQL, eu tenho aqui a versão da versão 10, né, até a versão 12, tá? Eu quero levantar aqui o MySQL 5.7, deixo aqui marcado. Aqui abaixo eu posso especificar aqui credenciais de login, é algo opcional, mas vamos supor que eu queira configurar aqui o nome de usuário para esse meu servidor. É como se fosse um usuário aí de administrador, não é usuário root não. Então aqui eu posso definir o nome de um usuário, por exemplo, Alex, tá? Você pode deixar aqui que a AWS, que o Lightsail gere para você uma senha forte. Geralmente eu deixo isso daqui marcado. Ele vai gerar para mim automaticamente uma senha forte. E assim que o meu servidor, assim que o meu ambiente estiver pronto, eu vou poder recuperar essa senha aqui que ele gerou para mim. Então eu vou deixar aqui marcado. Eu já posso especificar aqui o nome de um banco de dados mestre, como também não preciso criar nenhum banco de dados aqui agora não, nenhuma database nesse cara aqui agora aqui não. Vou deixar só o usuário mesmo, tá? Bom, escolha o seu
plano de banco de dados. Então aqui você vai escolher qual vai ser o plano do seu servidor. Você pode trabalhar de duas formas. A primeira, standard, ou seja, você vai ter aí uma única máquina em um único data center. Nós temos aqui esse plano de $15, gratuito durante os 3 primeiros meses, tá? E esse cara que eu vou deixar aqui, ele tem 1 GB de RAM, 2 vCPU e 40 GB de armazenamento. Mas você poderia trabalhar com alta disponibilidade, ou seja, o seu banco de dados ele vai ser replicado em mais de um data center. Então você acaba tendo aí maior estabilidade e redundância. Caso tenha algum problema com um data center específico, o seu banco de dados ele não vai ter nenhum tipo de downtime. A sua aplicação ela não vai ser prejudicada pela indisponibilidade do banco de dados, né? Porque vai ter essa redundância aí com o seu banco. Claro, os valores aqui são bem mais altos, na verdade, ok? Eu vou trabalhar aqui com o modelo standard, esse plano aqui bem barato. E aqui abaixo eu vou criar aqui uma identificação, database 1, e vou alterar isso daqui para MySQL, só para eu poder identificar melhor aqui esse cara, tá? Vou criar o meu banco de dados. Esse processo demora aí entre 5 e 10 minutos, tá? Então enquanto ele cria aqui para mim esse banco de dados aqui com MySQL, eu já vou criar aqui o segundo com o Postgre. Vou trabalhar também na região de Virgínia, tá? E vou definir aqui esse Postgre, pode ser essa versão mesmo, nessa versão 12, tá? Especificações de login, o usuário vai ser o Alex. Eu vou deixar que ele crie para mim uma senha forte. E aqui é o mesmo esquema, né? Você pode trabalhar com um plano standard ou com um plano com alta disponibilidade. Eu vou trabalhar com um plano aqui como standard, ok? Nesse plano aqui mais barato, de $15. A identificação é o database Postgre SQL. E aí eu crio esse meu banco de dados. Também vai demorar aí pelo menos 7 a 10 minutos, tá? Demora um pouco. E assim que ele estiver ativo, assim que ele estiver running, eu vou voltar aqui com o vídeo. Bom, pessoal, os nossos 2 servidores aqui estão disponíveis, estão rodando, tá? Vamos começar aqui pelo banco de dados MySQL. Basicamente, em ambos aqui a gente vai ter a mesma interface, essa mesma configuração aqui de menus. Então aqui na primeira opção aqui do menu, nós temos aqui os detalhes de conexão. Então quando eu for conectar nesse meu servidor aqui, eu vou utilizar o meu nome de usuário, que é o Alex. Eu posso visualizar aqui a senha que ele gerou para mim, tá? É essa senha aqui, muito complexa. Eu posso alterar essa senha se eu quiser, bacana? E eu tenho aqui o endpoint de conexão. Quando nós configuramos servidores de banco de dados on-premises ou em um bare metal da vida, geralmente a gente conecta nesse servidor com um IPv4, né? A gente pega lá o IP do servidor, coloca o usuário e senha, porta 3306 default e conecta. Aqui não, aqui nós temos o endpoint, que é um DNS público. É através desse nome completo aqui que você vai configurar lá na sua aplicação, no arquivo de conexão lá com o banco de dados, é esse nome aqui, tá? Se você vai fazer uma migração, na verdade uma importação de um outro banco de dados que está muito grande, né, que tem muita tabela, tem muito conteúdo, habilite aqui o modo de importação para que você não tenha nenhum tipo de problema e gargalo com o servidor que você acabou de configurar aqui, tá? Aqui nós temos logs histórico, aqui não vai ter nada porque ela acabou de subir, tá? Aqui eu posso puxar algumas métricas de CPU, utilização de CPU, bacana. Aqui em rede eu posso habilitar o modo público para esse meu servidor. Por padrão ele está como privado, ou seja, ninguém na internet vai conseguir acessar, vai conseguir conectar nesse servidor. Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação que está rodando em um outro provedor e eu quero configurar essa aplicação para utilizar esse banco aqui, se eu não habilitar esse cara, isso não vai funcionar. Mas em contrapartida, se você tem aqui servidores configurados aqui,
todos os servidores, por padrão, têm acesso via rede privada a essa instância aqui de banco de dados. Então você consegue conectar sem nenhum problema, desde que a instância esteja aqui no Lightsail. Mas se você vai trabalhar de forma remota ou quer conectar no seu servidor com algum tipo de cliente, por exemplo, uma SQL Workbench, um RAID SQL ou outra aplicação externa, você tem que vir aqui em rede e habilitar esse cara aqui, botar ele em modo público. Ele vai modificar o seu servidor, vai demorar pelo menos uns 5 minutos novamente, e aí sim você vai conseguir conectar. Vou voltar aqui no início, banco de dados, PostgreSQL. Aqui é o mesmo cenário, ele traz o endpoint, traz a porta, ele fala que o modo público está desabilitado. E aí só para a gente continuar aqui pelo menu, tá? Nós temos aqui a opção de snapshot e restauração. Então por aqui você pode criar a snapshot da sua máquina, seja ela manual, seja de modo automatizado, tá? Ou fazer algum tipo de restauração, principalmente quando você perdeu dados ou quer recuperar algum dado aí. Aqui em tags, você pode criar tags aí, né? De chave valor. Em excluir, você pode excluir o seu banco de dados. Bacana? Aqui em cima nós temos o botão de encerrar, que basicamente é desligar a sua máquina, o seu servidor de banco de dados. Você também pode reiniciar o seu servidor. Ok? Bom, eu vou esperar essa minha instância aqui reiniciar. Olha só. Ela ainda está com status aqui de modificação, e assim que esse meu servidor de banco de dados MySQL estiver pronto, estiver rodando, eu vou voltar aqui com o vídeo, e aí nós vamos conectar nesse cara aqui através do MySQL Workbench, não, através do RAID SQL. E aí nós vamos configurar alguns bancos de dados, né, configurar alguns outros usuários, só para que vocês vejam aí o funcionamento básico do ambiente, tá? Bom, pessoal, aparentemente o nosso servidor ele está disponível, está como running. Aqui em rede o modo público está ativado, né? Então, na teoria, eu já consigo acessar esse cara aqui. Eu vou abrir aqui o RAID SQL. Vou trazer ele para essa janela aqui. E aí eu vou fazer aqui as configurações de conexão. Vou copiar aqui o endpoint público. Crio uma nova conexão aqui. O host é o endpoint. O usuário é o Alex que eu configurei. Mostro a senha aqui para eu poder me conectar nesse cara. E aqui em senha eu defino ela aqui. Vou clicar aqui agora em abrir a conexão. Vamos ver se eu vou conseguir conectar nele aqui sem nenhum problema. Deu tudo certo. Clico aqui em sim e trago novamente essa janela para cá. Então eu estou aqui em conexão com o meu banco de dados no Lightsail. Tenho aqui aquela database. Na verdade ele criou para a gente uma database master por conta própria. Não tem nenhum problema não. Aqui eu tenho privilégios administrativos, né? Então eu consigo, por exemplo, criar aqui uma nova database. Vamos colocar aqui o nome dela de app. Dou um OK. E tá lá, ele criou aqui minha database. Eu posso criar aqui e gerenciar usuários. Eu tenho esse meu usuário aqui, o Alex, tá? Com privilégios globais, eu posso adicionar aqui um outro usuário, por exemplo, Júnior. Eu posso definir aqui os parâmetros de conexão desse cara, como por exemplo, somente quem está no servidor vai poder acessar esse cara, ou de qualquer lugar aqui. Geralmente eu deixo aqui de qualquer local, porque por exemplo, se eu tenho um dev trabalhando, se eu tenho um outro profissional trabalhando, ele vai acessar esse servidor aqui, provavelmente remotamente. Então eu deixo aqui esse parâmetro aqui definido para que ele consiga acessar o ambiente. Posso definir aqui uma senha para esse cara. Aqui em adicionar objeto,
eu posso definir aqui as minhas databases que esse cara tem privilégios para poder trabalhar. Vamos supor, eu quero liberar para ele o acesso a essa database aqui, app. Seleciono esse cara, dou um OK. E qual vai ser os privilégios que ele vai poder executar nesse cara? Posso definir todos. Vamos supor que ele é o dev do projeto. Ele pode trabalhar tranquilamente aí nessa database. Vou clicar aqui em salvar e fechar. Agora eu tenho aqui esse usuário, que é o Júnior, com privilégios para poder trabalhar com a database app que eu acabei de criar. Bacana? Show, né? Bom, vou cancelar essa conexão e vou voltar aqui. Basicamente, trabalhar com servidores de banco de dados MySQL e PostgreSQL é muito tranquilo, tá? Se você trabalha com banco de dados PostgreSQL, você já entende aí como é que funciona a conexão. Provavelmente você vai configurar, vai acessar através do pgadmin. Só lembre de liberar aqui o modo público para que você consiga acessar esse cara aqui. Ok? Então eu vou remover agora esses bancos de dados. Vou confirmar, porque eu não quero ser cobrado daqui a alguns meses. E tá lá. Removi completamente aqui o serviço de banco de dados. Bom, pessoal, no Amazon Lightsail nós também temos ferramentas aí bem interessantes para poder trabalhar com registro de domínios e também gerenciar o DNS desses domínios. Nós temos opções muito legais, TLDs, né? É o que chamamos de TLDs, para poder registrar domínios, várias variações de TLDs. Então, quando você pesquisa aqui no... E aí você pode pesquisar aqui as TLDs disponíveis para registro na AWS. Nós temos aqui todas essas TLDs, que é o final do domínio, tá? Vamos supor, é um domínio.com, é um domínio.net, .audio, .buzz, .co, .chat. Nós só não temos aqui o .com.br. Aliás, eles apresentam aqui no final da página. Sim, ainda tem essa informação aqui, ó. Cadê? Nós temos aqui o .com.br. Só que aí quando você tenta registrar o domínio lá na AWS, você não consegue trabalhar com essa TLD aqui não, tá? E aí se você não quer registrar um domínio na AWS porque você tem um domínio na GoDaddy, você tem um domínio na HostGator, na Enon, em algum outro provedor, ainda assim você consegue trabalhar com DNS no Amazon Lightsail. Você consegue configurar uma zona de DNS, apontar as tabelas de DNS, os registros, né, de DNS para a AWS, e aí sim você consegue registrar aí os registros, né, as tabelas de DNS do domínio, tabelas CNAME, tabelas TXT, MX e por aí vai. Aqui na console do Lightsail, na guia Domínios e DNS, nós temos aqui duas opções de ferramentas. A primeira, que é criar uma zona de DNS, que é o caso onde você tem um domínio em um outro local. E uma segunda opção, que é o registro de domínio. Eu vou só simular aqui um registro de domínio, eu não vou efetivar uma compra de um domínio, tá? Mas se você quiser realmente fazer esse registro aqui, você pode, clicando aqui em registrar domínio. Aqui nessa caixa branca você coloca aí o seu domínio e pesquisa aqui a disponibilidade dele. Por exemplo, eu vou colocar aqui um nome aleatório, .com. Eu clico aqui em verificar a disponibilidade. Esse domínio eu posso fazer o registro dele, tá? Ele está disponível. O preço dele anual é $13. Pelo período aqui de um ano, eu posso registrar esse cara aqui até 10 anos, tá? O valor vai ficar como $130. E aí eu coloco as informações, tá? De contato, de endereço, registro aqui o domínio. Muito cuidado com isso daqui. Se você for registrar em domínios que realmente você não vai utilizar ou não vai pagar, a conta vai chegar, tá? Bom, vou voltar aqui. Vou criar aqui uma zona de DNS. Vou simular que eu tenho um domínio em um outro provedor e quero configurar aqui o DNS desse cara. Então eu clico aqui em criar zona de DNS.
Nessa primeira opção aqui, ele fala para você especificar a origem do domínio. A primeira opção aqui, que é usar um domínio registrado no Amazon Route 53, ele não apresenta nada aqui para mim. Por quê? Porque eu não tenho nenhum domínio que eu registrei na própria AWS. Se eu tivesse um domínio que eu registrei com esses caras, ele apresentaria aqui para mim uma lista de opções para eu poder selecionar. Então eu deixo marcado aqui como usar um domínio de um outro registrador e coloco nessa caixa branca aqui o nome do meu domínio, por exemplo, alexjunior.com.br. E venho aqui para o final da página, clico aqui em criar zonas de DNS. Então a partir desse momento ele traz aqui para mim os servidores de nomes. É esses registros aqui que eu vou configurar lá no local onde eu contratei esse meu domínio. No caso aqui foi na Registro BR. Lá na Registro BR eu consigo fazer os apontamentos para esses servidores aqui de nomes, tá? Aqui na guia Registros de DNS é onde eu posso configurar os meus registros. Clicando aqui nesse símbolo de mais, adicionar registro, e seleciono aqui os tipos de registros que eu quero configurar. Por exemplo, tipo A, tipo CNAME, TXT, MX, NS, SRV, tudo eu faço por aqui. Esse domínio que eu estou utilizando aqui, ele já é um domínio em produção, ele está na Cloudflare. Caso eu estivesse migrando ele aqui para a AWS, primeiramente eu iria copiar todas as tabelas lá de registros, né? Copiariam cada um deles e configuraria aqui, e somente depois disso eu iria lá na Registro BR e fazia essa alteração aqui apontando para os DNS da AWS, tá? Só para eu não ter problema aí com indisponibilidade com nenhum dos meus serviços. Bacana? Então, basicamente, trabalhar com domínios e com DNS aqui no Amazon Lightsail é muito simples, ok? Se você quiser remover uma zona aqui de DNS, você só clica aqui nesses 3 pontos, excluir, confirma e ele vai mandar embora. Bacana? Olha só, pessoal, agora a brincadeira vai começar a ficar bem interessante, porque a gente vai falar aqui sobre Load Balancer. Eu lembro que no início da minha carreira, quando eu comecei a ouvir falar sobre Load Balancer pela primeira vez, eu fiquei muito curioso, muito louco para aprender a configurar e ver na prática um Load Balancer distribuindo carga, organizando os acessos, né, e trabalhando com mais de 2 servidores ao mesmo tempo. E realmente, quando você vê um cluster operacional, né, distribuindo carga entre os acessos para os clientes, é bem gratificante você ver o projeto funcionar. Se você tem uma aplicação aí, se você trabalha para alguma empresa que tem algum tipo de aplicação web, imagine essa mesma aplicação funcionando em 10, 20, 30 servidores ao mesmo tempo. E aí você vê Load Balancer organizando ali os acessos dos clientes. Realmente é algo bem louco, na verdade. E a função principal do Load Balancer é distribuir carga. Só que configurar um Load Balancer em um servidor manualmente, seja com hproxy, seja com o Nginx ou qualquer software de balanceamento de carga, é muito custoso. É uma tarefa que somente quem administra servidores, somente quem trabalha com isso, os famosos aí, os sysadmins, é quem vai realmente configurar esse cara bem, tá? E aqui no Lightsail a história é outra, né? Com poucos cliques você consegue levantar um serviço de balanceador de carga, um load balancer, e configurar de modo que as instâncias que você tem sejam associadas a esse cara. Você não precisa configurar nenhum software, ele já vem como um produto, como um serviço. Você só contrata e associa as suas instâncias, claro, resumidamente. E só para finalizar essa introdução aqui sobre o Load Balancer no Amazon Lightsail, existem alguns detalhes aí que é importante você entender, tá? Algumas limitações. Bom, basicamente o Load Balancer aqui no Amazon Lightsail, ele consegue trafegar 5 GB de dados por hora, tá? É o máximo que ele consegue. O máximo que ele vai conseguir também de atender em nível de conexões é 400 mil novas conexões por hora, ou seja,
Durante o intervalo de 1 hora, ele consegue atender até 400 mil conexões e, no máximo, 15 mil conexões simultâneas ativas. Ou seja, se você tem um portal, se você tem um site, se você tem uma aplicação que recebe aí 15 mil usuários sem parar, a todo segundo, a todo instante, esse cara vai aguentar aí pelo menos 15 mil conexões ativas, tá? E esse load balancer, ele trabalha aqui com um algoritmo round robin. Você não consegue alterar esse algoritmo dele, não. Esse algoritmo nada mais é do que uma forma do load balancer distribuir as cargas, distribuir os acessos, tá? Ele vai pegar o primeiro usuário e vai mandar para o servidor 1. Quando o usuário 2 chegar aqui no load balancer, ele manda para o servidor 2. Quando chegar o terceiro cliente, ele manda para o servidor 3. O quarto cliente manda por 1. O quinto cliente por 2. E assim sucessivamente. Basicamente é isso. E para exemplificar esses conceitos, eu vou configurar aqui no Amazon Lightsail um load balancer distribuindo carga aí para 3 servidores com Nginx. Bacana? Então vamos aqui no Amazon Lightsail. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar 3 instâncias, tá? Vou criar 3 instâncias aí com a imagem Linux, com esquema aqui com o Nginx, porque ele já vai vir aí pronto para poder utilizar. O plano de instância pode ser esse mais barato mesmo. E aqui na identificação da instância eu vou definir para que ele crie para mim 3 instâncias diferentes. Olha só, 3. Coloca aqui o nome e tá lá. Vou criar esses caras aqui. E ele começou a fazer o processo de criação para mim. O Nginx Web 1, Web 2 e Web 3. Eu vou esperar só 2 minutos para ele poder levantar essas máquinas aqui para mim. Vou alterar algum texto lá na página inicial desses caras, para que quando a gente utilizar o load balancer a gente vê na prática ele roteando o tráfego, tá? Que é uma forma da gente saber que ele realmente está roteando aí o tráfego entre essas instâncias. Bom pessoal, vamos lá. As minhas 3 instâncias acabaram de ser criadas, elas estão em execução. Se eu acessar aqui o IP público de cada uma delas, eu consigo visualizar uma página estática, tá? Uma página aqui bem estática mesmo, congratulations. Como esse cara é uma imagem da Bitnami, ele tem aqui uma espécie de template de página inicial. Eu vou alterar aqui o texto congratulations de cada uma delas. Então, quando eu acessar aqui pelo load balancer, eu vou ver em cada requisição que eu fizer, esse nome aqui ele vai mudar, tá? Para eu fazer isso, eu vou acessar o terminal de cada uma das instâncias e fazer alteração manualmente. Eu vou abrir aqui o terminal web. Eu já sei exatamente o caminho onde esse arquivo está armazenado. Então, eu vou dar um sudo nano. Aqui está o texto congratulations. Eu vou colocar aqui, vou apagar esse cara e colocar aqui server 01. Vou salvar e fechar essa janela. Se eu abrir novamente aqui o IP no navegador, olha só, tá lá, server 01. Agora eu vou fazer esse mesmo processo no servidor 02 e alterar esse texto aí. E para não ficar muito demorado, eu já vou fazer no 02 e no 03 bem rápido aqui. Beleza, pessoal, todos os 3 servidores aqui, eles já estão configurados, ou seja, eu tenho aqui o server 01, tenho aqui também o server 02, atualizou, e tenho o server 03 aqui, atualizado também, tá? Número 1, número 2 e o número 3. Agora nós podemos configurar aqui em rede o nosso balanceador de carga, clicando aqui em criar um balanceador de carga. É importante que a região que esse cara está sendo configurado seja a mesma região dos seus servidores, ok? Para que você não tenha problemas. Se você tem uma instância em uma determinada região e o load balancer ele está em outra, você não vai conseguir associar essas instâncias a esse load balancer aqui não. Então esteja aí em conformidade. Esse load balancer aqui específico do Amazon Lightsail,
Ele trabalha com o protocolo HTTP e o protocolo HTTPS. Na porta, obviamente, 80 e a 443, tá? Se você quer ter um nível aí de personalização um pouco maior, quer trabalhar com balanceamento de carga no nível TCP, quer colocar um load balancer para ouvir em várias portas diferentes, você vai ter que trabalhar com a AWS aqui tradicional. Levantar o EC2, configurar o load balancer aqui nessa console. Só que aí o nível de complexidade é muito maior. Você precisa realmente entender de AWS. Aqui não. Aqui é poucos cliques, o negócio começa a rodar, tá? Bom, aqui você pode colocar uma identificação para esse balanceador, um nome para ele. Eu não vou colocar nenhum nome. Vou clicar aqui em criar um balanceador de carga. E tá lá. Ele me traz aqui algumas informações. A primeira e mais importante é o nome do DNS. É esse nome enorme aqui que você vai acessar pelo navegador, tá? É esse cara aqui. Você não usa o IP aqui não. Você vai usar esse DNS público aqui. E aí, se você quer configurar um domínio, lá na tabela de DNS do domínio, você vai ter que fazer o apontamento cname para esse cara aqui, tá? Para que aí sim, você acessando o seu domínio, ele seja redirecionado automaticamente para o balanceador de carga. Aqui no balanceador de carga, nós temos o menu instâncias de destino, ou seja, você vai definir aí quais instâncias você quer trabalhar. Nesse momento ele não está associado a nenhuma instância. Eu posso configurar aqui as instâncias que eu quero. Quero todas elas. Então eu escolho a instância, clico aqui em anexar. Anexo outra instância, seleciono novamente, anexar. E por último, anexo outra instância e seleciono aqui a Web03 e anexo ela. A partir desse momento, o load balancer aqui vai fazer uma série de verificações para testar a conectividade com os servidores e ver se está tudo ocorrendo bem. Se tiver tudo ocorrendo bem, ele começa a mandar tráfego, a distribuir tráfego para essas instâncias. Se não, ele não vai mandar tráfego não, tá? Aqui ele fala, ó, suas instâncias vão receber tráfego na porta 80. Por quê? Porque ainda eu não estou trabalhando com o protocolo HTTPS não. Não tenho aqui nenhum domínio configurado nesse cara ainda não. Se você quiser configurar um domínio aqui personalizado, você pode. Primeira coisa é configurar aqui um certificado SSL. Clicando em criar certificado. Você continua. Coloca aqui os nomes do seu domínio, tá? Por exemplo, alexjunior.com.br, www.alexjunior.com.br. Opa, é o B aqui, BR, isso aí. Criar certificado. Dou um continuar. Lá no DNS do meu domínio eu configuro aqui, deixa eu colocar aqui. Eu vou configurar esses registros aqui. Deixa eu só atualizar a página para ele poder mostrar aqui para mim. Olha só. Eu vou configurar esses caras aqui, ó. Depois que eu configurar esses registros, ele vai validar, tá? E aí após ele validar, eu posso apontar o meu domínio para o load balancer. E assim que ele propagar, ele vai estar com o certificado aí ativo, tá? O certificado da AWS e o domínio aí operacional. Eu não vou fazer isso agora, não é de meu interesse. Eu vou remover isso daqui. Aqui em métricas ele traz para você algumas métricas, contagem de hosts íntegros, ou seja, servidores que estão operacionais. Você pode filtrar aqui por erros 400, se houver erros aí, erros 500, solicitações que houveram sucesso, né? Código aí 200. E aqui em rede você vê aí o que está ativo no seu load balancer. A porta 80 ela está ativa, a porta 443 ainda não está ativa. Se você tiver um domínio com o SSL configurado, você pode redirecionar tudo que tem de HTTP para HTTPS. Isso é uma boa prática. E beleza. Bom, aqui em instâncias de destino, ele já fala o seguinte, ó, verificação de integridade, a instância está aprovada, ou seja, existe comunicação do load balancer com essa minha instância. Então, se eu voltar aqui
na URL do meu load balancer e atualizar a página, ele deveria, ó, agora sim, ele já consegue mandar tráfego lá para minha instância. Então, se eu atualizar a página novamente, ele vai mudando aqui, olha só. Ele vai me mandando para cada uma instância diferente, ó. 1, 2, 3. Instância 1, instância 2, instância 3. Ó, 1 e assim por diante. É assim que o load balancer vai trabalhando. Como ele está com o algoritmo round robin, ele vai distribuir em uma instância por vez sequencialmente, tá? Esses IPs aqui tradicionais que tava lá nos servidores, eu descarto, nem preciso preocupar com eles não, porque o meu foco aqui agora vai ser com esse DNS público, que é a URL do load balancer, tá bom? E tá lá, tá funcional. E aí eu sei que você sempre vai ter um aluno aí que vai pensar agora, Alex, então se eu configurar um WordPress, se eu configurar uma loja, uma aplicação, eu já posso colocar aqui o load balancer? Sim e não. Um dos principais problemas aqui é a sincronização de conteúdo, é o código da sua aplicação. Ela tem que estar replicada em real time em todos os servidores. Só que isso é assunto aí para uma outra aula. O foco aqui é demonstrar o funcionamento aqui do load balancer e ele está funcionando aí perfeitamente bem, tá bom? O Amazon Late Sale ele possui um serviço de distribuição que nada mais é do que um CDN, e esse serviço vai te ajudar muito com distribuição e entrega de conteúdo estático, e de tabela você consegue acelerar e impulsionar muito a velocidade e tempo de carregamento do seu site ou da sua aplicação. Nesse CDN aqui do Amazon Late Sale você consegue associar a distribuição de conteúdo que está armazenado em um bucket, por exemplo, imagens que estão em um bucket, vídeos que estão em um bucket, que são geralmente arquivos estáticos, como você também pode configurar esse cara para poder servir arquivos estáticos de origens como um servidor, como uma instância, tá? E isso com poucos cliques você consegue fazer de uma forma mágica. Bora voltar aqui na console, só para eu poder demonstrar para você como ele funciona. Nós vamos clicar aqui em redes, criar distribuição. Ele é um serviço global, tá? CDN, que é CDN, é global. A primeira configuração que ele pede para que você faça aqui é escolher a origem. Qual é a origem do seu conteúdo? É um bucket? É um servidor? É uma instância? É um load balancer? Aqui você configura. Eu tenho aqui os meus 3 servidores e tenho também o meu load balancer. Se eu escolher o load balancer, de tabela ele vai buscar conteúdo dos 3 servidores, porque o meu load balancer ele está configurado para distribuir carga nos 3 servidores. Mas se eu não estivesse trabalhando aqui com o load balancer, eu escolheria aqui um desses servidores aqui. Bacana? Só que para eu escolher um servidor, eu preciso associar um IP estático, um IP dedicado. Nesse momento eu não tenho. Eu posso criar um IP estático, tá? Então quando eu clico aqui em criar IP estático, ele vai criar para mim. Eu posso botar o nome se eu quiser. Eu vou criar. Agora eu seleciono aqui. Ele já vai automaticamente, nem precisa. E aí ele vai buscar esse conteúdo nesse meu servidor. Como ele está rodando só na porta 80, ele está servindo conteúdo na porta 80, eu posso deixar aqui para ele buscar conteúdo usando apenas o HTTP. Mas se eu tivesse utilizando um Nginx lá com um domínio associado, com SSL, eu poderia alterar esse cara aqui e colocar para ele buscar como HTTPS também. Eu não posso colocar aqui vários servidores, eu só posso colocar um único servidor. E claro, associando aqui a um IP estático. Deixa eu buscar aqui o servidor que eu acabei de configurar, é o 1, isso. Ah pessoal, última coisa aqui. Você pode também buscar nos buckets ou no container, né? Mais para frente a gente vai falar sobre container. Eu não tenho nenhum bucket aqui funcionando, não vou buscar nada nele, eu quero só o meu a minha instância aqui mesmo, mas só para vocês saberem aí as opções que dá para você buscar conteúdo, tá? Bom,
Segunda configuração aqui é você definir o comportamento do armazenamento do cache. Isso daqui é bem delicado. Como eu estou trabalhando aqui com um servidor que ele tem um Nginx, vamos supor, eu só tenho um site estático, HTML, CSS, JavaScript. Eu posso deixar essa configuração aqui, ideal para conteúdo estático, tá? Só que, filtrando aqui, ele tem algumas outras opções, como, por exemplo, o conteúdo dinâmico, aí já envolve plataforma, aplicações PHP, que são dinâmicas, né? E uma aqui específico para WordPress. Você pode definir esse cara. Bacana? Eu tô aqui com conteúdo estático. Não vou mexer. Você pode até criar uma aqui personalizada. Só que isso daí já é algo um pouco mais avançado. E aí, por último, você define aqui o plano de distribuição. Cada plano aqui tem o seu valor e tem a sua capacidade máxima de dados de tráfego que você pode trabalhar. Esse primeiro plano aqui ele é gratuito durante um ano. Então, para pequenos projetos que não tem mais do que 50 GB de tráfego mensal, é incrível. Fora isso, qualquer outro plano aqui, você vai pagar o excedente dos dados trafegados. Por exemplo, ele cobra aqui 0,09 dólar por giga. É muito pouco, na verdade. É até difícil você calcular esse cara aqui. Minha matemática está enferrujada, eu não vou fazer uma simulação aqui não. Vou deixar esse cara aqui gratuito e vou criar aqui a minha distribuição. Ele demora um pouco aí para ele poder levantar. Ele traz também para você um domínio padrão, é uma URL única. Se você vai apontar o seu domínio para uma CDN, então você vai apontar o seu domínio para essa URL aqui, tá? E aqui nós temos as configurações. Caso eu queira alterar novamente o plano, eu clico aqui nessa opção de alterar plano e prossigo aqui. Aqui no menu nós temos a guia cache. Então aqui eu posso novamente alterar aqui o comportamento de cache, a predefinição dele. Tenho outras configurações aqui, por exemplo, eu quero armazenar tudo em cache ou eu quero alterar nada em cache. Fica a seu critério. Você pode excluir algum determinado diretório da sua aplicação que você não quer armazenar em cache, clicando aqui em adicionar caminho. E aí você define aqui, ó, nesse menu, não armazenar em cache, por exemplo, /img. Claro que vai bem de contramão aqui ao conceito de distribuir arquivo. Mas vamos supor, WordPress, WP login, né? Aquela página de login, você não quer armazenar em cache, então você adiciona esse cara aqui, tá? Aqui abaixo nós temos algumas configurações avançadas de cache, e aí você pode personalizar esse cara aqui ao seu gosto. Vamos ver se o meu CDN já está funcionando. Ele demora um pouco, na verdade, mas eu vou fazer um teste aqui. Como é um serviço global, acho que sempre demora, né? Eu vou acessar aqui a minha URL e tá lá. Olha só, ele tá mandando, ele tá configurado corretamente para o servidor 01, que foi o servidor que eu escolhi, tá? Eu tenho aqui a minha URL única com SSL também. Vou inspecionar aqui a página, clicando aqui em Network, vou fazer um request aqui. Vamos ver aqui, inspecionar essa página. E ele fala, ó, quem está servindo essa página estática aqui é o CloudFront. E essa página está como status aqui como hit, ou seja, ela está em cache. Esse request aqui, ele nem está batendo no servidor. Porque essa página aqui, como é uma página estática, já está armazenada em cache no CDN no CDN aqui do Amazon Lightsail, tá? E exatamente nesse momento, esse conteúdo dessa página, ele provavelmente está sendo replicado aí entre todos os servidores da AWS. Por se tratar de um serviço global, ele está sendo aí movido por todos os servidores. Olha que incrível. Bacana? Bom, pessoal, trabalhar com CDN também é muito tranquilo, não tem muito segredo. Olha só, ele já está como ativo aqui, então eu já consigo ver que ele realmente está funcionando. Eu tenho aqui a guia de métricas, né? Você consegue ver aí as solicitações que você está recebendo, se está tendo solicitação com erro, né? Erro 400, 500, taxa de erro total, os bytes aí que foram carregados, que foram baixados.
Então é isso. Algo mais avançado aqui só em aulas bem específicas mesmo, tá? Por fim, pessoal, é um serviço que não poderia faltar, principalmente hoje em dia, que muitas equipes aí de DevOps, equipes de devs, já estão trabalhando aí com o conceito de microserviços. Eu particularmente realizo bastante consultoria, bastante trabalho com startups, com empresas que já possuem as suas aplicações funcionando em container, né? Nesse conceito aí de microserviços. E o Lightsail, o Amazon Lightsail, ele vem para poder facilitar esse processo. No Amazon Lightsail, nós podemos implantar aplicações baseadas em container Docker de um modo muito simples. Você basicamente precisa inserir os dados, né, da imagem do container, o nome do container, a URL lá no Docker Hub, ou se você trabalha com o repositório da AWS ou ECR, você pode também mapear os containers na criação lá do deploy da aplicação. Ou por último, você pode fazer um push da sua imagem Docker do seu ambiente local diretamente para o Amazon Lightsail via CLI, tá? Alex, eu estou desenvolvendo uma aplicação e os meus containers estão num registry em um bare metal, em um outro cloud, em um outro servidor. Você consegue fazer isso aí via CLI também, se você instalar a CLI da AWS. Eu vou dar uma pincelada daqui a pouco, só para você ver aí basicamente os caminhos por onde você pode percorrer, tá? Então, vamos voltar aqui na nossa console. No menu aqui da nossa console, nós temos aqui a opção Containers. Eu já tenho um serviço aqui configurado, que eu configurei previamente, pois ele demorou bastante para subir, tá? Mas eu vou dar uma pincelada aqui no passo a passo de como você pode fazer o setup do serviço aqui com poucos cliques, tá? Então, por exemplo, você vai criar um novo serviço de container para subir a sua aplicação. Você vai clicar aqui em criar serviço de container, vai escolher aqui a localização do serviço, tá? Em seguida você escolhe a capacidade de hardware, né, de processamento. Nós temos aqui alguns modelos de potência, algumas opções. Você pode trabalhar aqui com o conceito de servidor com um único nó, tá? Vamos supor, você precisa de um nó aqui com pelo menos 4 GB de RAM e 2 vCPUs. Esse cara custa $80. Ele tem um único nó. Se você quer implantar esse serviço aqui com mais de 2 nós, mais de 3 nós, você pode filtrar aqui e definir a escala dele, tá? Então, por exemplo, eu quero aqui 3 nós dessa instância LG Large, tá? E claro, a gente vai ter uma espécie aí de cluster funcionando aí por debaixo dos panos. Você não precisa instalar o dock em si, você não precisa instalar um swarm da vida, tá? Ele já vem pronto para você utilizar. Eu vou trabalhar aqui com a potência mínima, com pelo menos aí 3 nós. O custo desse serviço aqui vai ser de $21 mensal, tá? Aqui mais abaixo você pode configurar a sua primeira implantação, seu primeiro deploy, tá? Clicando aqui em configurar a implantação, você tem duas opções. A primeira é testar uma implantação de exemplo, que foi o que eu fiz no outro serviço. Eu defini aqui a imagem do Nginx, mas você pode também especificar a implantação personalizada. Então aqui você especifica as configurações do seu container. Você pode colocar o nome para o container, a URL, o nome da imagem. Vamos supor, eu tenho aqui um container web, tá? Aqui eu defino a imagem dele, se ele está no Docker Hub, ele poderia estar no ECR da AWS. Você pode colocar o URL desse cara aqui. Pode configurar variáveis de ambiente, tá? Qualquer tipo de secret que você quer configurar para o ambiente, você pode definir aqui. Você pode configurar as portas HTTP, HTTPS, TCP ou UDP. É como se fosse aquele arquivo de Compose quando nós montamos uma stack para implantação local, tá? Você pode colocar um outro container aqui também, por exemplo. O primeiro aqui é um servidor web. O segundo vai ser o MySQL. Defina o nome MySQL, fica a seu critério.
coloca aqui a URL da imagem, pode configurar as variáveis de ambiente, pode definir a porta para esse cara, por exemplo, 3306, default, protocolo TCP, pode colocar mais container aqui. O limite máximo de container que você pode definir nessa implantação é de 10 containers, tá? Aqui abaixo você escolhe o nome para o seu serviço e faz a criação dele aqui. Bacana? Uma vez que você configurou o seu serviço e ele já está rodando, deixa eu voltar aqui container, você pode acessar ele aqui. Você vai ver uma tela exatamente como essa, claro. A implantação ela pode ser diferente, você pode ter implantado aqui outros serviços, né? Mas você vai ver em suma uma imagem bem igual essa daqui. Você vai ter o seu domínio público, onde você vai poder acessar a sua aplicação. Note que ele está com SSL aqui já configurado, bacana? Você pode visualizar aqui sua implantação atual, ou seja, eu tenho aqui uma imagem do Nginx rodando nessa minha implantação. Eu poderia modificar a minha implantação, definindo aqui uma outra imagem de alguma outra aplicação. Posso trocar as portas, posso trocar o protocolo, posso configurar variáveis de ambiente. Posso alterar aqui o caminho de verificação de integridade. Bacana? Posso visualizar os logs desse meu container. Olha só. É bem interessante, na verdade. Ele começa aí a visualizar. Ó, e já está pegando aí bastante log desse meu container, tá? Bom, capacidade você pode alterar, fazer uma escala desse serviço de container, tá? Então, quando a sua aplicação começar a consumir bastante, você pode vir aqui e alterar a capacidade. Ele não funciona com o autoscaling habilitado, não. Aqui em imagens, você pode fazer as configurações de imagem Docker, a imagem de container que você está trabalhando. Então, aqui ele ensina mais ou menos aí os caminhos que você pode tomar. Por exemplo, você pode instalar o Docker na sua máquina, no seu desktop, criar uma imagem Docker, instalar o AWS CLI, então ele traz aqui os links, tá? Ensinando você a fazer a instalação no Windows, no Mac, no Linux. Claro, depois que você faz a instalação aqui da AWS CLI, você precisa criar um usuário do IAM para que você consiga interagir com a AWS. E por fim, você faz o push das imagens que você criou para o Amazon Lightsail. Aqui tem todo o passo a passo de como você faz para poder fazer esse push aqui do container que você criou lá no Amazon Lightsail. E aí, se você tem um repositório privado utilizando aqui o Amazon SR, que é algo que eu recomendo também, principalmente se a sua aplicação ela tem uma equipe aí envolvida, se tem bastante container, eu recomendo você utilizar o Amazon SR para poder armazenar suas imagens. Aqui ele traz também um documento ensinando a você trabalhar com esse cara. Bacana? Em aulas futuras eu vou voltar aqui só explicando processos de deploy, processos de implantação utilizando o serviço de container do Amazon Lightsail. Ok? Bom, aqui em domínios personalizados você pode configurar o seu domínio. Claro, você tem que configurar aqui o certificado e após isso você aponta o seu domínio para esse DNS público que ele gerou aqui para a gente. Aqui em métricas nós podemos verificar aí como é que está a utilização do CPU e utilização de memória. Isso é muito útil para você verificar se os seus containers, se os seus nodes está com muito uso de CPU ou memória. Até porque você não consegue logar no servidor com o usuário root, tá? Esse serviço aqui você não consegue fazer isso. Bacana? Então tá lá. Trabalhar com container aqui no Amazon Lightsail também é muito simples, vai ajudar você, vai ajudar a sua equipe, vai ajudar o seu time, vai acelerar muito o processo de deploy, o processo de lançamento de aplicações, principalmente se a sua aplicação ela é de pequeno porte, é uma aplicação pequena, não tem por que você levantar um cluster aí de Kubernetes da vida e ter todo aquele trabalhão para fazer algo pequeno, tá bom?
Show de bola. Então eu vou remover aqui o serviço, clicando em excluir. Vou remover esse cara. E tá lá. Bom, pessoal, chegamos aí ao final desse vídeo. Passeamos por praticamente todos os serviços que existem no Amazon Lightsale. E creio que você, a partir desse momento, tem um embasamento aí completo para trabalhar com o Amazon Lightsale. Você viu que tudo é muito prático, tudo é muito fácil, tá? E que dá para você implantar ambientes para projetos de pequeno porte sem que você tenha muita dor de cabeça. Porque praticamente quase tudo com poucos cliques você já configura. Não precisa ter aquele nível hardcore para poder fazer alguma atividade. E aí, pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar comigo via e-mail ou pelos comentários aí, principalmente do vídeo. E se tiverem sugestões para implantações de projetos no Amazon Lightsale como incremento aí, deixe aí nos comentários que eu vou estar analisando. E se for viável, eu trago para vocês. E é isso, espero que tenham gostado, espero que eu tenha colaborado aí com o crescimento educacional e profissional de vocês. Um grande abraço e até a próxima.